e as nações te têm por profeta. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto com o nosso irmão Feliciano, nesse culto de missões, revendo o pastor Benedito, os amados obreiros aqui, os jovens que eu conheço, e as irmãs também, que sempre me receberam aqui com muito carinho. Estou tendo a oportunidade de estar aqui pela primeira vez com meu filho, desde que ele nasceu, a primeira vez que ele está indo para um culto assim, saindo lá da onde a gente mora, e estou muito feliz, não tenho nem palavras para agradecer a Deus, primeiro pelo privilégio de poder estar pregando a palavra do Senhor, que para mim é sempre uma honra. Então, quero agradecer a oração e o carinho dos irmãos. Amém? Para ganharmos tempo, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém, por favor. Vamos ler. Vamos ler o versículo de número 12. Amós 4, 12. Está escrito assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou repetir para nós darmos ênfase. Portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém? Pode tomar o seu assento no nome do Senhor Jesus. Você tem a liberdade para glorificar o Senhor, de sentir a adoração no seu coração. Eu quero partir o pão com você, usando aqui a palavra de Deus, da mensagem que o Senhor me deu para essa noite. Eu gostaria apenas da sua atenção, serei rápido. Apesar de amanhã ser feriado, eu quero ser sucinto e objetivo. Agora, se o Espírito Santo tomar conta do negócio, aí eu creio que há liberdade aqui, porque sempre houve, o pastor Benedito sempre deu liberdade aqui para adoração e para deixar o Espírito Santo trabalhar. Amados irmãos, preste-me a sua atenção aqui. Eu tenho uma mensagem simples, mas uma mensagem que vai falar o nosso coração. O profeta Amós, um vaso de Deus, escolhido, como sempre, num tempo difícil, para poder exercer o ministério profético, sendo que nem profeta Amós era. Ele era boieiro, trabalhava com gado, numa cidade chamada Tecoa, que ficava a 20 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e ele exerceu seu ministério em Israel, que era o reino do norte, mesmo sendo ele de Judá, reino do sul. Ele profetizou contra Samaria, também, que era reino do norte, mesmo sendo ele lá do reino do sul, e o reino do sul, a capital era Jerusalém. Ele também traz uma mensagem de juízo para a cidade de Jerusalém. Mas o seu ministério foi exercido no reino do norte, foi exercido em Israel, foi exercido em Samaria. E ele
teve a sua vocação dada e exercida pelo próprio Deus. O livro que nós lemos, melhor dizendo, o texto que nós lemos, é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido dos pentecostais, e um texto que é sempre apregoado, ligado ao arrebatamento. Eu confesso que, particularmente, nunca ouvi ninguém pregar esse texto dentro do contexto original, daquilo que realmente Deus estava falando através da boca de Amós. Eu sempre ouvi as pessoas pegar esse texto e ligar esse texto ao arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Então, sempre esse texto foi ligado ao arrebatamento. Mas um dia, lendo a Bíblia com mais atenção, percebi que esse texto não tem nada a ver com arrebatamento. Eu posso até fazer uma ponte e jogar para o arrebatamento da igreja. Só que, na verdade, o contexto do livro de Amós e o contexto dessa passagem, desse versículo, não fala de arrebatamento. Fala de algo muito sério que ia suceder na época de Amós e que, posteriormente, serve também como alerta para a igreja odierna, para nós que estamos vivendo o Israel espiritual. Estamos vivendo a igreja do Novo Testamento. Tendo melhor Amós essa responsabilidade, passou ele por algumas dificuldades, passou eles por algumas necessidades para poder conseguir exercer com êxito o seu ministério. Sendo ele contemporâneo de Oséias, ele começou seu ministério no reinado de Josias e também no reinado de Jeroboão II. Josias em Judá e Jeroboão II em Samaria, em Israel. E a Bíblia diz que ele começa o seu ministério trazendo uma mensagem de juízo para 7 nações, tirando Israel, que era a nação a qual ele já estava profetizando. Tirando Israel, ele exerce uma vocação divina e ele profetiza contra 7 nações que estavam ao seu redor. Ele profetiza contra Gaza, ele profetiza contra Tiro, ele profetiza contra Damasco, ele profetiza contra Moabe, ele profetiza contra Amon, ele profetiza contra Edom e ele profetiza contra Judá. E também profetiza contra Israel. Ele era de Judá, mas profetizou contra Israel e profetizou também contra Judá. Na totalidade, ele traz uma mensagem profética, trazendo uma repreensão a essas 7 nações, inclusive a nação de Israel. Interessante é saber que quando Amós, ele vira-se para Israel e diz: ora diga a Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós não está falando de um encontro formal. Amós não está falando de, como eu já disse, um arrebatamento futuro que apontava para a igreja, como muitos apregoam. Não, Amós estava trazendo um grito profético para a nação de Israel. E o grito profético de Amós para Israel era esse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Por quê? Porque Deus enviara contra Israel um monte de calamidades. Deus enviou e permitiu que acontecessem N coisas contra a nação, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Até porque, até hoje, ainda se creem que para se achegar a Deus, é necessário que Deus taque prova
ataque luta ou permita que situações difíceis e adversas aconteçam contra a nossa vida para que venhamos buscar a Deus. Há até um tipo de regra exercido por pessoas que erroneamente acham que só se busca a Deus assim. Só que eu venho na contramão nessa noite dizer que para se buscar a presença de Deus, não é necessário que as portas se fechem, que uma doença chegue, não é necessário que haja perseguição para que venhamos buscar a presença de Deus. Já que eu sou salvo em Cristo Jesus e tenho o Espírito Santo na minha vida, eu busco a Cristo por paixão, eu busco a Cristo por devoção. Eu não preciso que a prova chegue ou que aconteça alguma coisa ruim para que eu venha buscar a Deus. Agora sim, Deus é sábio. Deus sabe que existem pessoas que só vão se acontecer alguma coisa. Aí Deus permite, porque se Ele não permitir, Ele sabe que a consagração não te vê, a vigília nem se fala, na sua casa não tem tempo para separar, para buscar a Deus. Deus sabe que você não vai aparecer no trabalho de oração, aí Deus permite que situações adversas aconteçam na sua vida. Para quê? Para que aí você corra para o joelho. Aí quem não vai para a consagração, você vai lá, ele está lá na vigília, está lá, está sempre. Por quê? Porque há uma necessidade na sua vida, e Deus, como quer trabalhar na sua vida e não encontra muitas das vezes presságio por livre e espontânea vontade sua, Deus aproveita as ocasiões que você corre para os pés dele para pedir socorro, para poder trabalhar na sua vida através do seu eterno Espírito. Deus não queria enviar calamidades para a nação, Deus não queria permitir, porque Deus, como pai, sofria com eles. Só que o Senhor sabia que se Ele não enviasse, o povo não se voltaria para Ele. E mesmo Deus enviando, eles não se voltaram para Deus. Vou ler só algumas coisinhas aqui, olha só. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo à cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não se converteram a mim, diz o Senhor. Aí o que Deus fez? Feri-vos com queimadura e com ferruagem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertetes a mim, diz o Senhor. Enviei peste contra vós e a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos. O fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertetes a mim, diz o Senhor. Subverti algum de vós como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Enfim, Deus foi permitindo um monte de calamidade, mas mesmo assim, o povo não se convertia, não se voltava para Deus de maneira nenhuma. Aí Deus então levanta Amós com um grito profético para dizer à nação: já que vocês não vieram com todas as calamidades, com tudo que Deus permitiu para que a nação se despertasse, Amós levanta um grito profético dizendo: então prepara-te, ó Israel, assim te digo, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Deus, através da boca de Amós, estava dizendo que iria encontrar a Israel para exercer a nação um juízo, e esse juízo seria através da Síria. Assim como Abacuque, assim também como Jeremias e Isaías estavam profetizando que o reino do sul sofreria também um juízo, mas através da mão dos caldeus, através da mão de Nabucodonosor. Isaías 8, versículo 6, confirmando a profecia de Amós, também profetiza que o rei da Síria viria como águas impetuosas, caudulosas, e levariam a nação de Israel, que era o reino do norte, para o cativeiro, e eles sofreriam muitos. As vacas de Bazã, que eram chamadas as mulheres de Israel, porque eram dadas ao vinho, e queriam que os maridos trabalhassem mais, e oprimissem os pobres, para tirar dinheiro deles fraudulentamente, para que elas pudessem beber mais e usufruir da luxúria. As vacas de Bazã, Amós profetiza que elas seriam levadas para o cativeiro com
anzóis no nariz. Por quê? Porque Deus iria exercer um juízo severo. E há retrato na Síria até hoje. Existem desenhos, figuras, que quando os escravos eram trazidos de outras nações, eram trazidos com anzóis nos narizes. Assim também aconteceria com as mulheres de Israel. E aconteceria com os homens. Porque Deus iria trazer um juízo através da Síria. Israel tinha que se preparar para encontrar a Deus, para um acerto de contas. Se o povo quis continuar na idolatria, na opressão, se o povo quis continuar no engano, no erro, apesar de Deus os amar e fazer de tudo para que eles voltassem, enviando praga, pestes, Deus até matou alguns para que os outros fossem salvos, mas mesmo assim o povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis voltar-se para os caminhos do Senhor. Então o que Deus permitiu? O que Deus fez? Deus levanta um vaso, levanta Amós para dizer ao povo: já que vocês não querem dar ouvido e querem continuar na vossa vida, se prepara para encontrar comigo, viu? Se prepara para encontrar comigo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, podem agir da maneira que vocês quiserem agora, mas ali na frente eu estou esperando vocês para acertar as contas. Haverá um acerto de conta por tudo que está se fazendo debaixo do sol, e esse acerto de contas seria severo. Deus, ele é longânimo. Deus, o cálice de Deus demora a transbordar, mas quando transborda, transborda mesmo, porque Deus é Deus de justiça, e é um Deus que não pode ter a sua santidade ferida por muito tempo. A sua própria natureza divina contra o pecado entra em ação, e se não fosse o sangue de Jesus Cristo, que até hoje nos justifica, Romanos 5 verso 9, justificados pois pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E justificar significa tornar o culpado inocente. Se nós não fôssemos considerados inocentes hoje, por causa do sangue de Jesus, o juízo de Deus com certeza iria nos alcançar também. Agora olhe para mim aqui, você sabia que hoje a Bíblia diz, Gálatas 6 versículo 16, que nós, a igreja do Senhor, somos considerados e somos chamados do Israel de Deus? Paulo diz: todos quantos quiserem andar conforme essa regra, paz seja sobre ele, sobre o Israel de Deus. Há um paralelo entre Sião, e um paralelo entre Sião e a igreja, entre Hebreus 12, a partir do versículo 25, uma comparação. Hoje nós somos o Israel do novo concerto, o judaísmo messiânico, ou seja, o cristianismo é hoje a forma em que Deus trata, ou seja, o concerto de Deus hoje é com nós os crentes, apesar desse concerto ter vindo de lá, porque o novo concerto foi feito com os judeus, e esse novo concerto nos alcançou também, porque ele foi feito através de Cristo Jesus e alcançou as outras nações judias. Isso inclui a nação brasileira. E hoje esse Israel formado por brasileiros, formado por americanos, formado por asiáticos, formado por todo tipo de pessoas que aceitam Jesus como o Senhor e Salvador. Essa é a igreja do Senhor. Ela não tem um nome próprio. O nome da igreja do Senhor não é Assembleia de Deus. Essa igreja, esse é o nome da denominação com a qual nós fazemos parte. O nome da igreja de Deus não é batista, não é Deus e Amor, não é presbiteriana, não é nenhum tipo de igreja que tenha hoje, porque hoje o que não falta é nome de igreja. Tudo quanto é tipo de nome de igreja existe hoje, mas a igreja de Jesus não é essa. A igreja de Jesus é a igreja feita por todo aquele que é lavado, é remido pelo sangue, e por todos aqueles que professam a sua fé. A igreja é organismo, o nome é Fábio, é Francisco, é Benedito, é você. Nós somos a igreja organismo. A igreja organização é que a Assembleia Batista é outra coisa. Porém, você sabia que nós, 1 João 2, versículo de número 18, já estamos vivendo a última hora dessa igreja na terra dos viventes. E por causa de estarmos vivendo a última hora, tem se cumprido a profecia de Paulo, a profecia de Cristo, por aumento da iniquidade, Mateus 24, 12, o pecado tem campeado, o pecado tem se multiplicado, são tempos trabalhosos e difíceis, como profetizou Paulo para
para Timóteo. Enfim, tudo isso que estamos vivendo hoje está influenciando por demais a igreja do Senhor. Há um esfriamento espiritual sem precedentes. Isso mostra que estamos na iminência, sim, do arrebatamento da igreja que vai acontecer. O palco do anticristo está armado e não vai demorar. E essa entrega da nova era, o filho do pecado, o homem da iniquidade, o grande presidente mundial que vai tomar conta do mundo, vai assumir o trono. Já tem aí o G20, já tem o G não sei mais o que, já tem o chip que já chegou no Brasil. Até a repórter da Record deu com alegria, a nova tecnologia chegou no Brasil e mostra um chipzinho desse tamanhozinho que só encaixa na mão e se encaixa na testa. E já tem banco para você colocar a mão, o dinheiro vai ser substituído. Não é à toa que tem até comercial aí dizendo que dinheiro é perca de tempo. Que coisa triste, perdendo tempo. Para que dinheiro? Se hoje você tem cartão, até o cartão de crédito vai ser substituído e todos os dados passarão por esse chip que já está no Brasil. E já tem gente que só com esse chip abre a porta de casa, abre a garagem e abre tudo e tem acesso a todas as coisas. Sim, isso indica que o homem, o governante mundial que vai assumir o mundo, não vai demorar, ele vai assumir. Ele só não vai assumir enquanto aquilo que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aonde Paulo fala, a partir do versículo 6, que o mistério da injustiça já opera no mundo, mas somente há um que o detém. E esse que o detém, eu sei, o nome dele chama-se Espírito Santo de Deus. E ele com a igreja do Senhor aqui não vai permitir que o anticristo se manifeste. Ele só vai tomar posse. Aí Paulo diz, quando aquele que o detém for tirado, aí será manifesto o homem da iniquidade. Quando a igreja for tirada daqui no arrebatamento, aí sim o anticristo vai assumir o trono. Mas enquanto isso, a igreja do Senhor é escudo e broquel, porque Mateus 5, 13 e 14 ela é sal da terra e ela é luz do mundo. Em 1 Timóteo 3, 15 ela é coluna e ela é firmeza da verdade. Mateus 16, 18, e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. A igreja é o referencial de Deus na terra. Embora os judeus sejam ainda o povo da promessa, Deus trata hoje com a igreja e chegará o tempo em que Deus voltará a tratar novamente com Israel, mas isso será no período da grande tribulação, quando a igreja estará no céu com Cristo. Mas antes da igreja passar pelo Jordão e adentrar na Canaã celestial, o Senhor nosso Deus que não mudou. Hebreus 13, versículo 8, que é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Antes dele arrebatar a igreja, essa igreja há de passar também pela peneira de Jeová. O Senhor vai exercer juízo na terra